Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aulinha de hoje. MF, professor Djalma Pimentel, Boritizal, 15 de junho de 2021. Hoje é terça-feira, professora Letícia, segundo ano B, e o nome completo de vocês. Português. Complete a tabela com atenção. Então, vamos lá, pessoal. Palavras, número de letras e número de sílabas. Então, vamos começar com a palavra ratinho. Vamos ver o número de letras. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Eu vou colocar o 7 e vou contar o número das sílabas, ó. Ratinho, eu tenho 3 sílabas. Leão, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 letras, eu vou separar. Leão, eu tenho 2 sílabas. Caçadores, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 letras e eu vou separar. Caçadores, eu tenho 4 número de sílabas. Floresta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 letras e eu vou separar. Floresta. Eu tenho 3. Rede, eu tenho 1, 2, 3, 4 número de letras. Rede, eu tenho 2 sílabas. Ligue o desenho que tem a mesma terminação sonora. Então, tem que terminar com o mesmo som. Então, vamos lá. Rato, rato. Balão, termina com o mesmo som? Não. Rato, gato, rato, gato. Então, o rato termina com to e o gato termina com to. Então, nós vamos ligar. Leão, balão ou gato? Ó, leão, ão, balão, ó, o ão. Então, tem a mesma terminação sonora, o mesmo som, ão. Então, leão eu ligo lá no balão. Escreva uma frase sobre cada personagem. Então, vocês vão usar a criatividade de vocês e vão escrever uma frase sobre o leão e a outra sobre o ratinho. Ilustre os animais que aparecem na fábula e escreva o nome para eles. Então, vocês vão desenhar e vão escrever o nome para eles, certo? Pinte a cena e o quadradinho relacionado à gravura. Então, aqui vocês vão pintar a cena, né, do ratinho ajudando o leão. E depois vão pintar o quadradinho correto. Os grandes são sempre os fortes e não precisam dos pequenos? Não, pessoal, nem sempre os grandes são sempre fortes e não precisam dos pequenos. Então, está errado, nós não vamos pintar. Na hora do perigo, os fracos podem ajudar os fortes? Sim, né? Olha só o que o ratinho está fazendo pelo leão. Então, nós vamos pintar esse quadradinho aqui. Os pequenos sempre são fracos e não podem ajudar os fortes? Os pequenos sempre são fracos e não podem ajudar os fortes? Está errado, né? Os pequenos, eles são fortes também, eles podem ajudar, né? Então, a gente não vai pintar. O único que a gente vai pintar é esse daqui, que dá certinho, né? Na hora do perigo, os fracos podem ajudar os fortes. Matemática. O gráfico abaixo mostra a quantidade de materiais do segundo ano. Com base no gráfico, responda. Materiais escolares do segundo ano. Então, vamos olhar. Ó. Primeiro, a gente vai olhar aqui o gráfico. Os cadernos, ele para no 35. O lápis, ele para no 30. A borracha, ele para no 25. O apontador no 10. E os livros lá no 40. Letrinha A, qual material escolar que tem em maior quantidade? Então, qual que tem mais aí que o gráfico está mostrando? É os livros, que é o 40, né? Livros. Quantos cadernos tem no segundo ano? No segundo ano tem 35 cadernos, 35. Qual material escolar que tem pouca quantidade, né? Que tem o menor? Tem pouquinho aí, é o apontador, nós vamos escrever. Qual material escolar que tem apenas uma dezena vale 10. Olha o que tem aqui que vale 10, olha que tem 10. É o apontador, né? Qual é a diferença entre livros e cadernos? Então, vamos lá, pessoal.
os livros têm 40, os cadernos têm 35. Então, vamos ver a diferença? A gente vai contar do 35 até chegar no 40, que é a diferença, né, de cadernos com livros. Então, ó, eu tô lá no 35, que é o caderno, eu preciso chegar lá no livro, que é o 40. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, são 5 pontos de diferença. 5, 35 mais 5, eu tenho 40. Então, nós vamos colocar o número 5. Os números ordinais são usados para indicar posição, ordem ou lugar. Observe a fila das crianças. Bom, pessoal, essa atividade ficou faltando o nome das crianças. Então, nós vamos colocar o nome das crianças. Primeiro é o Pedro, segundo é o Felipe, terceiro a Júlia, quarto Samuel, quinto a Manuela, sexto é o Otávio, sétimo é a Heloísa, oitavo é o Lorenzo e nono é a Melanie. Então, nós vamos responder. Depois que vocês colocarem o nome, nós vamos responder. Complete usando os numerais ordinais de acordo com a posição de cada criança. Quantas crianças estão na fila? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 crianças. Quem ocupa a nona posição? É a Melanie. Quem é o primeiro da fila? É o Pedro. Qual posição é ocupada por Pedro? Primeiro lugar, certo? Ciências naturais. Os sentidos. Cuidados com os órgãos dos sentidos. Então, nós vamos cuidado com os órgãos do sentido. Então, nós vamos aprender a cuidar desses órgãos. Olhos. Usar óculos quando o médico receitar, evitar esfregar os olhos com as mãos, não usar óculos de outras pessoas, não ler em local mal iluminado. Língua, escová-la sempre que for escovar os dentes. Cuide bem dos dentes usando escova, pasta e fio dental. Os dentes são importantes para a alimentação, para a fala e aparência das pessoas. Pele, mantenha o corpo, os pés e as mãos sempre limpos. Ouvidos, limpá-los somente com cotonete, não usar grampos nem palito. Nariz, usar lenço de papel para limpá-lo e evitar colocar o dedo no nariz. Atenção, cuidado, não introduza grãos, botões ou objetos no ouvido ou no nariz. Escreva o nome de cada órgão do sentido. Então, olhos, nariz, ouvidos, né, a pele, a mão, a língua, certo? Então, os olhos é a visão, né, do sentido. Os olhos é a visão, o ouvido é a audição, o nariz é o olfato, a mão, a pele, né, é o tato e a língua, a boquinha é o paladar. Certinho, crianças? Um beijo e até mais!